Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das cartas mais intrigantes e desafiadoras do Apocalipse, a Carta à Igreja de Pérgamo. É uma mensagem que atravessa os séculos e fala diretamente aos nossos corações hoje. Então pega sua Bíblia, um caderno para anotações, e vamos juntos desvendar o que o Espírito diz à Igreja de Pérgamo. A carta começa no capítulo 2, versículo 12, com uma imagem poderosa. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas, diz aquele que tem a espada, afiada de 2 gumes. Quem é aquele com a espada de 2 gumes? É o próprio Senhor Jesus Cristo. A espada de 2 gumes simboliza a palavra de Deus, que é viva, eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a alma, divide o espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Desde o início, Jesus se apresenta como a autoridade máxima, aquele cuja palavra é final e penetrante. Essa imagem é crucial para entendermos o resto da mensagem para Pérgamo. Agora, vamos entender o contexto. Pérgamo não era uma cidade qualquer. Era um grande centro político, religioso e cultural da Ásia Menor. Era famosa por sua imensa biblioteca, a segunda maior do mundo antigo, perdendo apenas para Alexandria. Mas Pérgamo também era conhecida por sua devoção ao paganismo. A cidade abrigava um altar monumental a Zeus, templos dedicados a vários deuses, e mais importante, era um centro do culto ao imperador romano. Recusar-se a adorar o imperador era visto como um ato de traição, punível com a morte. É nesse cenário que Jesus diz no versículo 13: Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Uau! Que declaração forte! Os estudiosos debatem o que seria exatamente esse trono de Satanás. Alguns acreditam que era o grande altar de Zeus, que parecia um trono gigante na acrópole da cidade. Outros apontam para o templo de Asclépio ou Deus da Cura, cujo símbolo era uma serpente. E outros ainda veem a referência ao culto imperial, onde a adoração a um homem era exigida. Seja qual for a referência exata, a mensagem é clara. Pérgamo era um epicentro de idolatria e oposição a Deus. A influência maligna era palpável. Era o quartel-general de Satanás naquela região. E mesmo nesse ambiente hostil, Jesus elogia a igreja. Ele diz: E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Imaginem a pressão, viver em um lugar onde a cultura, a política e a religião conspiram contra o evangelho. Era preciso muita coragem para se declarar seguidor de Cristo. E eles o fizeram. Eles se mantiveram fiéis, mesmo quando a perseguição se tornou mortal. Jesus menciona um exemplo específico. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A tradição diz que Antipas era o bispo de Pérgamo, e foi martirizado de forma terrível, assado dentro de um touro de bronze, por se recusar a negar a Cristo. Ele foi um mártir, uma testemunha fiel. O martírio de Antipas não fez a igreja recuar, pelo contrário, eles permaneceram firmes. Jesus reconhece e honra essa fidelidade. Ele está dizendo: eu sei o que vocês passaram. Eu vi a coragem de Antipas e a fidelidade de vocês. Nada disso passa despercebido por mim. Isso é um grande encorajamento, não é? Saber que Deus vê nossa luta e nossa perseverança, mesmo quando ninguém mais vê. Mas a carta não termina com elogios. Como um bom médico que precisa tratar uma ferida, Jesus agora aponta o problema. No versículo 14 ele diz: Tenho, todavia, contra ti, algumas coisas. A igreja de Pérgamo, apesar de sua fidelidade externa e coragem diante da perseguição, estava tolerando problemas internos. Eles estavam comprometendo a sã doutrina. O primeiro problema era a doutrina de Balaão. Para entender isso, precisamos voltar ao livro de Números. Balaão foi um profeta que foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus não permitiu. Toda vez que Balaão tentava amaldiçoar, saía uma bênção de sua boca. Então, o que Balaão fez? Ele ensinou Balaque a usar uma estratégia mais sutil e mortal: a sedução. Ele sugeriu que as mulheres moabitas seduzissem os homens de Israel, levando-os a participar de festas idólatras e a se envolverem em imoralidade. A estratégia funcionou, e a ira de Deus veio sobre Israel. A doutrina de Balaão em Pérgamo era exatamente isso: a ideia de que não há problema em misturar a fé cristã com as práticas pagãs do mundo. Era uma teologia do pode tudo. Alguns na igreja estavam dizendo: podemos ir aos festivais nos templos pagãos, comer a carne sacrificada aos ídolos, participar da imoralidade que acontece lá. Deus entende.
Afinal, vivemos em Pérgamo. Eles estavam construindo uma ponte perigosa entre a igreja e o mundo, entre a santidade e o pecado. Estavam barateando a graça de Deus e abrindo a porta para a destruição. O segundo problema, mencionado no versículo 15, era a doutrina dos nicolaítas. Jesus já havia mencionado seu ódio por essa doutrina na carta à igreja de Éfeso. Embora não saibamos todos os detalhes, a maioria dos teólogos concorda que era muito semelhante à doutrina de Balaão, uma forma de gnosticismo, ou libertinagem que ensinava que as ações do corpo não afetavam a salvação da alma. Basicamente, o que você faz com seu corpo não importa, desde que seu espírito esteja bem com Deus. Isso é uma mentira perigosa, que justifica todo tipo de pecado, especialmente a imoralidade e a idolatria, que eram tão presentes na cultura de Pérgamo. A igreja de Éfeso odiava e rejeitava essa doutrina, mas a igreja de Pérgamo a estava tolerando. Alguns membros a seguiam abertamente. Vejam o perigo aqui. A igreja resistiu bravamente à perseguição externa, ao ataque frontal do inimigo, mas estava sendo corroída por dentro pela tolerância ao pecado e à falsa doutrina. Satanás não conseguiu destruí-los com a espada da perseguição. Então ele tentou destruí-los com a sedução do compromisso. É um alerta para nós hoje. Às vezes, somos fortes para resistir às grandes tentações, mas cedemos aos pequenos compromissos, a ideia de que podemos flertar com o mundo sem consequências. Diante disso, a ordem de Jesus é clara e direta, no versículo 16. Portanto, arrepende-te. Arrependimento não é apenas sentir-se mal, é uma mudança de mente, que leva a uma mudança de direção. É dar meia volta e abandonar o pecado. E o aviso é sério. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Observe a distinção. Jesus não vem contra a igreja inteira, mas contra eles, os que sustentam as falsas doutrinas, a espada da palavra de Deus, que no início foi apresentada como a autoridade de Cristo, agora se torna uma arma de juízo contra aqueles que a distorcem e promovem o pecado dentro da igreja. O mesmo evangelho que salva é o que julga, mas como sempre, a mensagem de Jesus termina com uma promessa gloriosa para aqueles que vencem. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma chamada à atenção individual. A mensagem é para a igreja, mas a resposta é pessoal, e a promessa é dupla. Primeiro, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. O maná foi o pão que Deus enviou do céu para sustentar Israel no deserto. Era um alimento milagroso e diário. O maná escondido aqui é uma referência a Jesus Cristo, o verdadeiro pão da vida. Enquanto os falsos mestres ofereciam a comida sacrificada a ídolos, uma comida contaminada, Jesus oferece a si mesmo como o sustento verdadeiro, pural e eterno. É uma comunhão íntima e secreta com Cristo, um alimento espiritual que o mundo não conhece e não pode oferecer. A segunda promessa é: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa pedrinha branca tem várias interpretações possíveis. Nos tribunais antigos, uma pedra branca significava absolvição, um veredito de inocente. Em competições, era dada aos vencedores como um ingresso para uma festa especial. Em alguns contextos sociais, funcionava como um sinal de amizade íntima. Todas essas ideias se aplicam aqui. Receber a pedrinha branca de Cristo significa que somos justificados, considerados vencedores e convidados para o banquete celestial. E o nome novo? O nome novo representa uma nova identidade, uma transformação completa. Não é um nome que escolhemos, mas um que recebemos de Deus, e é secreto, conhecido apenas por Deus e pela pessoa que o recebe. Isso fala de um relacionamento pessoal e íntimo com o Criador. Enquanto o mundo de Pérgamo exigia que todos confessassem o nome de César, Jesus promete um novo nome, que define nossa verdadeira identidade nele. A mensagem para Pérgamo é um chamado poderoso ao discernimento e à santidade. Nos ensina que não basta resistir à perseguição externa, se toleramos o pecado e a falsa doutrina internamente. Jesus nos chama a sermos fiéis em tudo, a rejeitar qualquer ensino que nos afaste da simplicidade e pureza da devoção a Ele, e para aqueles que vencem, que se recusam a fazer concessões, a promessa é de sustento celestial, e de uma identidade eterna e íntima com Ele. Que possamos ouvir o que o Espírito diz. Vamos examinar nossos corações e nossas comunidades. Onde estamos tolerando a doutrina de Balaão ou dos nicolaítas? Onde estamos flertando com o mundo? Que possamos nos arrepender
e nos agarrar firmemente a Cristo, o P.O. da vida, aquele que nos dá a pedra branca da vitória e um nome novo. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe e até a próxima.